Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um mergulho profundo aqui no Odisseia Textual. E aí, pessoal? Preparados para mais uma aventura literária? Hoje a gente vai desvendar os mistérios de Morte e Vida de Charlie St. Cloud. Isso aí. Uma obra do Ben Sherwood que mistura drama, romance e uma pitadinha de sobrenatural. A história, para quem ainda não conhece, se passa lá em Marblehead, uma cidadezinha charmosa em Massachusetts. E o cenário é importante, né? Essa atmosfera de cidade pequena, com suas tradições, tem um papel na trama. Total. E a gente acompanha a jornada do Charlie, um jovem que, depois de um acidente trágico, né? Um acidente que marca a vida dele para sempre, né? Exatamente. Ele ganha a capacidade de ver e interagir com espíritos. Imagina só. De repente você começa a ver os que já partiram. E não são quaisquer espíritos, né? Ele consegue ver, inclusive, o do seu irmão mais novo, Sam. Que, por causa do acidente, ficou preso nesse limbo entre a vida e a morte. É de partir o coração a ligação desses dois irmãos, né? Sim, essa relação é um dos pontos mais emocionantes do livro, sem dúvida. O Charlie fica dividido entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Ele se sente na obrigação de ajudar o Sam, mas ao mesmo tempo precisa lidar com a própria dor. E seguir em frente, né? Porque a vida continua. Exatamente. E o Sherwood retrata essa luta interna do Charlie de uma forma muito sensível. E o livro não se concentra só no luto do Charlie, né? Através dos espíritos que ele encontra no cemitério, a gente mergulha em várias perspectivas sobre a vida e a morte. Nossa, é verdade. É como se cada espírito trouxesse uma edição diferente. Cada um com sua história, com sua forma de lidar com a perda. Tem o Floriferrente, por exemplo. Ah, o Flório, o bombeiro que salvou a vida do Charlie no acidente. Que acaba se tornando uma espécie de mentor espiritual para ele, né? Ele guia o Charlie nesse novo mundo, ajuda ele a entender o dom, a lidar com os espíritos. E tem uma frase do Flório que me marcou muito. Deus teve um motivo para te salvar. Que forte, né? Essa frase ecoa na mente do Charlie e o impulsiona a buscar um propósito. Total. Me fez pensar nas minhas próprias escolhas, sabe? O que eu tô fazendo com a minha vida. Te leva a questionar. Qual o sentido da minha segunda chance? E nessa busca por um novo rumo, a Tess Carroll entra em cena. A Tess, uma velejadora aventureira, que está prestes a dar a volta ao mundo. E ela chega em Marblehead, trazendo um novo sopro de vida para a história. Ela tem suas próprias cicatrizes, suas buscas, sua vontade de viver intensamente. E a conexão entre ela e o Charlie é imediata. Eles compartilham a paixão pelo mar, essa vontade de desafiar os limites. Mas o Charlie hesita, né? Eles sentem o peso da responsabilidade com o Sam. E o medo de se entregar a um novo amor. E aí o relacionamento deles se complica ainda mais quando a Tess. Quando ela sofre um acidente de barco. E se encontra num estado parecido com o do Sam, presa entre a vida e a morte. Que reviravolta, hein? Fiquei super curiosa pra saber o que ia acontecer. Eu também. O que vai ser da Tess? O Charlie vai conseguir salvá-la? E o Sam, como ele reage a tudo isso? O Sherwood constrói a trama de um jeito que te prende, te deixa na expectativa. E a gente começa a se questionar sobre a morte. Sobre o que acontece depois que partimos. O livro não dá respostas prontas, mas te convida a pensar sobre o outro lado. E a descrição do cemitério de Waterside é o lugar onde tudo acontece. O cemitério não é retratado como um lugar sombrio, assustador. Mas como um espaço de paz, de reflexão. De conexão com aqueles que já se foram. E essa atmosfera serena contrasta com os dramas que os personagens vivem. Criando um cenário único e envolvente. E nesse cenário, o Charlie, com seu dom especial, vira uma espécie de guia para os espíritos. Ajudando eles a lidar com a morte, a fazer a transição. É como se ele tivesse uma missão, né? Mas ao mesmo tempo, essa missão o prende ao passado. Ele fica dividido entre o dever com os espíritos e a vontade de viver sua própria vida. E aí a gente se pergunta, até que ponto devemos nos sacrificar pelos outros? Quando é hora de deixar o passado para trás e seguir em frente? São perguntas profundas que o livro nos faz, né? E cada um pode ter sua interpretação. Essa riqueza de detalhes, essa capacidade de tocar em temas universais, que torna a obra tão marcante. Mas e aí o que mais chamou a atenção nessa primeira parte da história? Olha, o que me intrigou foi a forma como Sam, mesmo estando entre a vida e a morte, continua influenciando Charlie. Verdade. Ele não é só um fantasma do passado, ele participa ativamente da história. Aconselha o irmão, consola, opina nas decisões. E essa relação entre eles é tão forte que te faz pensar na importância dos laços familiares. No amor que vai além da morte. Fiquei curiosa para saber como o Charlie vai lidar com a partida do Sam se ela acontecer. Se ele vai conseguir se libertar da culpa e seguir em frente.
Essa é uma pergunta que nos deixa ansiosos para continuar a leitura. E a forma como Sherwood mistura suspense, romance e reflexões garante uma jornada emocionante. E essa busca do Charlie por seguir em frente, né? Você percebe que tem um elemento presente na história que meio que simboliza isso, que é o vento. O vento está presente em vários momentos, sabe? Verdade. Desde a tempestade que coloca a Tess em perigo, até as brisas mais suaves que sopram no cemitério. Nossa, é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é. O vento está presente em vários momentos-chave da história. É como se ele representasse a necessidade de se adaptar, sabe, às novas direções que a vida impõe. E até se encontra na vela essa liberdade, né? Totalmente. A vela, para ela, é a forma de se conectar com a imensidão do mar, de desafiar os limites. De ir além. É. E o Charlie e a Tess, eles meio que compartilham essa busca por novos horizontes, né? E com certeza. Apesar de serem diferentes. Eles têm essa vontade de se libertar do passado, sabe? Das amarras, da culpa, do medo, das expectativas dos outros. E é isso que os Approaching é. Exatamente. É. É uma busca em comum que cria um laço forte entre eles. E essa conexão fica bem evidente na cena que eles estão navegando juntos à noite. Ah, sim. Sob a luz do luar. Que cena linda. O Sherwood consegue te transportar para dentro da história. Você sente o cheiro do mar, a brisa no rosto, a intensidade do momento. É verdade. É como se a gente estivesse lá no barco com eles. E a conexão com a natureza está presente o tempo todo, né? Sim. O mar, o vento, a floresta, o cemitério. Todos esses elementos influenciam as emoções dos personagens. E as decisões também, né? É. Quando a Tess sofre o acidente, o Charlie entra em um dilema. Sim, ele se culpa por não ter impedido ela de sair para velejar. E ao mesmo tempo ele se sente dividido entre a responsabilidade que tem com o Sam e o amor que está crescendo pela Tess. É uma baita confusão de sentimentos. Nossa, total. É um turbilhão de emoções dentro dele, culpa, medo, amor, lealdade. E a forma como ele tenta salvar a Tess é de partir o coração. Ele se joga de cabeça, né? Arrisca a própria vida para encontrá-la no mar. Mostra o quanto ele se importa com ela, né? Sim. É um ato de coragem e amor incondicional. E mesmo com o risco de perdê-la, ele não desiste. Ele luta até o último minuto para trazê-la de volta. É como se ele estivesse buscando uma redenção, sabe? É verdade. Como se ele precisasse salvar a Tess para compensar a perda do Sam. Como se ele estivesse buscando uma segunda chance de fazer as coisas diferentes. E o Sam mesmo, estando preso entre a vida e a morte, ele também busca seguir em frente de alguma forma, né? Sim, ele se apega ao Charlie e ao amor que existe entre eles. Mas ao mesmo tempo ele parece entender que precisa deixar o irmão livre para viver. É como se ele tivesse uma sabedoria além da idade. Exatamente. A experiência da morte parece ter dado a ele uma nova perspectiva. E o Charlie precisa entender isso, né? Para conseguir seguir em frente. Se libertar da culpa do medo das amarras do passado. Para se abrir para o amor, para as novas possibilidades. E essa jornada de superação dele é o que torna a história tão inspiradora, né? Totalmente. Ele nos mostra que, por mais difícil que seja a vida, sempre existe a chance de recomeçar. De encontrar a luz no fim do túnel. De se permitir ser feliz. E essa mensagem de esperança é o que nos cativa, né? Ela nos faz acreditar que mesmo em meio às dificuldades, o amor e a esperança podem nos guiar. Mas e pra você, o que te marcou nessa segunda parte? A cena do reencontro do Charlie com a Tess na praia. Não! Que alegria! Mas ao mesmo tempo o medo, né? Sim, a Tess frágil lutando para se manter conectada à vida. O Sherwood descreve tudo com muita sensibilidade. E a história ganha uma nova intensidade a partir daí. A gente acompanha de perto a luta da Tess, a angústia do Charlie. A força da mãe dela, Grace. Impossível não se emocionar. E essa montanha russa de emoções é o que torna a leitura tão envolvente. A gente chora, torce e se emociona. No final, fica com aquela sensação de ter aprendido algo importante sobre a vida. O amor, a perda, a superação. O Ben Sherwood tem esse talento de nos transportar para dentro da história. De fazer a gente sentir cada emoção como se fosse nossa. E agora, o que será que nos espera nessa última parte? Quais surpresas o destino reserva pro Charlie, pra Tess e pro Sam? A gente fica naquela expectativa, né? Querendo saber se a Tess vai se recuperar, se o Charlie vai conseguir ser feliz. E o Sam, daí qual será o destino dele? Pois é. E o Sherwood é esperto. Ele não entrega tudo de bandeja. Ele te faz pensar junto com os personagens. Verdade. E a comunidade de Marmoret também tem um papel importante na história, né? Bem, total. Aquela atmosfera de cidade pequena, sabe? Onde todo mundo se conhece, te dá uma sensação de acolhimento. E mostra como as tradições, as histórias, a memória da cidade influenciam a vida dos personagens.
É verdade. E o Charlie sente essa força da comunidade, né? Sim, ele tem o apoio dos amigos do Tink e do Joe da Flowers. Eles estão sempre lá pra ele nos momentos bons e ruins. É como se a comunidade fosse uma extensão da família. Um porto seguro. Exatamente. Onde Uhum. ele pode encontrar forças para enfrentar os desafios. E seguir em frente. É... E aí, o que você achou do final da história? Olha, me surpreendeu. Sério. A cena do adeus entre o Charlie e o Sam me emocionou muito. Ah, Aquele céu estrelado, a brisa suave é. e a promessa de que o amor os manteria unidos para sempre. Nossa, eu chorei litros. Foi linda, né? Um momento de despedida, mas também de libertação. Sim, o Sam finalmente encontra a paz. E o Charlie se liberta da culpa que o prendia ao passado. Ele se abre para um novo recomeço. E esse recomeço é simbolizado pela recuperação da Tess, né? Verdade. Ela acorda do coma e aos poucos vai voltando à vida. E o reencontro deles no hospital é de aquecer o coração. É verdade. Um olhar cheio de amor e esperança. É como se a vida estivesse dando a eles uma segunda chance. Uma oportunidade de reescrever a história. E essa mensagem de esperança é o que torna a morte e vida de Charlie St. Cloud tão poderosa. Sim. É um livro que te faz pensar sobre a vida, a morte, o amor, A pir da superação. e te deixa com a certeza de que sempre há luz no fim do túnel. De que o amor, a amizade e a fé podem nos guiar. É verdade. O livro também nos mostra como a vida é imprevisível. Sim, como tudo pode mudar num instante. E como é importante valorizar cada momento, né? Exatamente. Valorizar quem a gente ama, as oportunidades que a vida nos dá. Morte e vida de Charlie St. Cloud é um convite para a gente viver com mais intensidade. Com mais amor, com mais gratidão. E para nunca perder a esperança. É isso aí. E pra quem quiser se aventurar nessa história emocionante, o link pra comprar o livro tá no primeiro comentário fixado. Vale a pena conferir. E por hoje, a gente encerra nossa odisseia pelas páginas de Morte e Vida de Charlie St. Cloud. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até mais!